Quando os 10 irmãos chegaram ao Egito, dirigiram-se a José para pedir-lhe que lhes mandasse vender trigo. Tinha ele tanto prestígio que teria sido inútil recorrer diretamente ao rei. Ele reconheceu imediatamente todos os seus irmãos, mas eles não o reconheceram, porque José era ainda muito jovem quando o venderam, e sua fisionomia estava mudada. Além disso, jamais teriam imaginado vê-lo em tal condição e poder. José resolveu experimentá-los, depois de recusar vender-lhes o trigo, acusando-os de serem espiões e de juntos conspirarem contra o rei. Declarou também que eles fingiam ser irmãos, embora se parecessem, mas que se haviam reunido de vários lugares, não sendo possível que um só homem tivesse tantos filhos, todos tão bem feitos, uma rara felicidade, que não acontece nem mesmo aos reis. Ele assim falou somente para ter notícias de seu pai, do estado de seus negócios durante a sua ausência e de seu irmão Benjamim, que temia tivessem também feito morrer pela mesma inveja da qual ele próprio já havia sentido o efeito. As palavras de José os deixaram atônitos e, para se justificarem de tão grave acusação, responderam-lhe por boca de Rúben, o mais velho: nada está mais longe do nosso pensamento que vir até aqui como espiões. A carestia, que assola também a nossa pátria, obrigou-nos a recorrer a vós, porque soubemos que a vossa bondade, não se contentando em remediar as necessidades de vossos súditos e do rei, vai além das fronteiras, em socorro das necessidades dos estrangeiros, permitindo-lhes também comprar o trigo. Quanto a dizermos que somos irmãos, basta olhar os nossos rostos para se notar, pela semelhança, que falamos a verdade. Nosso pai, que é hebreu, chama-se Jacó. Ele teve, de 4 mulheres, 12 filhos, e fomos felizes durante o tempo em que vivíamos todos. Porém, depois da morte de um deles, chamado José, todas as coisas nos foram adversas. Nosso pai não se pode consolar de sua perda, e a sua extrema aflição não nos causa menor dor que a que sentimos com a morte de nosso irmão, tão querido e tão amável. O motivo que nos traz aqui é somente comprar o trigo. Deixamos com o nosso pai o mais moço de nossos irmãos, de nome Benjamim, e se vos aprouver mandar buscá-lo, sabereis que vos dizemos a verdade e falamos sinceramente. Essas palavras deram a conhecer a José que nada mais devia temer por seu pai ou por seu irmão. No entanto, ordenou que os pusessem na prisão, para serem interrogados comodamente. Fê-los voltar 3 dias depois e disse-lhes: para me certificar de que não viestes aqui com mau desígnio contra a segurança do rei, e de que sois todos irmãos e filhos do mesmo pai, quero que me deixeis um dentre vós, que ficará em completa segurança comigo. E, depois de terdes regressado com o trigo que pedirdes, voltareis aqui trazendo o vosso irmão menor, que deixastes com ele. A ordem deixou-os atônitos, e, lastimando a própria infelicidade, reconheceram que Deus os castigava, com justiça, pela grande crueldade deles para com José. Por isso Rúben, censurando-os severamente, disse-lhes que as lamúrias eram inúteis e que era necessário suportar com firmeza o castigo, o qual bem mereciam. Vividamente sentidos, puseram-se de acordo. Como falavam em língua hebraica, julgavam que ninguém os entendia. José, no entanto, ficou tão comovido ao vê-los quase levados ao desespero que, não podendo reter as lágrimas e não querendo ainda dar-se a conhecer, retirou-se da presença deles. Tendo voltado em seguida, reteve Simeão como refém, até que trouxessem o irmão menor. Então deu 4 permissão para comprar o trigo e partir. Entretanto ordenou que secretamente recolocassem nos sacos o dinheiro que haviam entregado em pagamento, o que foi feito. 75. De volta a Canaã, eles narraram ao pai tudo o que se havia passado. Como os haviam tomado por espiões, como o governador não quisera acreditar neles, apesar de terem dito que eram todos irmãos e que tinham ainda um irmão menor, o qual havia ficado com o pai, e como conservariam Simeão como refém até que levassem Benjamim. Pediram-lhe então que enviasse Benjamim com eles, sem nada temer pela sua sorte. Jacó, sentindo-se já bastante pesaroso pelo fato de Simeão ter ficado no Egito, achou que a morte lhe seria mais suave que o risco de perder também a Benjamim.
e recusou-se deixá-lo partir, embora Rúben acrescentasse aos seus rogos a proposta de entregar-lhe os próprios filhos, para Jacó deles dispor como bem entendesse se alguma desgraça sobreviesse a Benjamim, mas nem assim pôde fazê-lo consentir. A resistência do pai pôs os irmãos em indizível agonia, que aumentou muito quando encontraram o dinheiro nos sacos de trigo. Gênesis 43. A carestia continuava, e quando o trigo que haviam comprado estava terminando, Jacó começou a pensar em mandar Benjamim ao Egito, pois os seus irmãos não ousavam retornar sem ele. Embora a necessidade aumentasse e eles redobrassem as instâncias, Jacó não conseguia decidir-se. Em tal conjuntura, Judá, que era de natureza ousada e violenta, tomou a liberdade de dizer-lhe que havia exagero em sua inquietação a respeito de Benjamim, pois, quer ficasse junto dele, quer se afastasse, nada lhe poderia acontecer contra a vontade de Deus. Que aquele cuidado inútil punha em risco a sua própria vida e a de todos os seus, pois só poderiam subsistir pelo auxílio que trouxessem do Egito. Que deveriam considerar que o atraso no regresso talvez levasse os egípcios a executar Simeão, que, segundo a sua piedade, deveria confiar a Deus a conservação de Benjamim, e que, por fim, prometiam trazê-lo são e salvo ou então morrer com ele. Jacó não pôde resistir a tão fortes razões e deixou partir Benjamim. Deu-lhes o dobro do dinheiro necessário para comprar o trigo, acrescentando vários presentes para José, dentre as coisas mais preciosas que havia na terra de Canaã: bálsamo, resinas, terbitina e mel. Esse pai, de natureza tão suave e terna, passou todo aquele dia imerso em grande dor, ao ver partir todos os seus filhos. Também estes saíram no temor de que o pai não pudesse resistir a tão grave aflição, mas à medida que se adiantavam na viagem, consolavam-se com a esperança de uma melhor sorte. 76. Logo que chegaram ao Egito, dirigiram-se ao palácio de José, temendo que os acusassem de terem roubado o dinheiro do trigo que haviam comprado. Desculparam-se com o administrador, assegurando-lhe que fora grande a surpresa deles quando, já em sua pátria, encontraram nos sacos o dinheiro que de novo lhe traziam. Ele fingiu ignorar de que se tratava, e eles ficaram ainda mais tranquilos quando puseram Simeão em liberdade. Pouco tempo depois, voltando ao palácio do rei, entregaram a José os presentes que o pai enviara. José perguntou da saúde de Jacó, e responderam-lhe que era boa. E ele cessou de temer por Benjamim quando o viu entre os demais, porém não deixou de perguntar se era aquele o irmão menor deles. Tendo-lhe eles respondido que era, contentou-se em dizer-lhes que a providência de Deus estendia-se a tudo. Não podendo mais conter as lágrimas, afastou-se, para não se dar a conhecer. Naquele mesmo dia, ofereceu-lhes uma ceia, determinando que se sentassem à mesa na mesma posição e ordem que adotavam em casa. Tratou-os assim muito bem e fez servir uma porção dobrada a Benjamim. 77. Gênesis 44. Ordenou em seguida que lhes dessem o trigo que desejavam levar e acrescentou, por ordem secreta, que quando estivessem dormindo, se pusesse de novo nos sacos o dinheiro do pagamento e que escondessem, além disso, no saco pertencente a Benjamim, a taça em que ele, José, comumente se servia. Queria desse modo experimentar a disposição dos irmãos para com Benjamim, para ver se o auxiliariam quando ele o acusasse daquele furto ou se o abandonariam sem se incomodar com a sua sorte. Sua ordem foi executada. Eles partiram ao raiar do dia, com grande júbilo por terem reconquistado seu irmão Simeão e cumprido a promessa para com seu pai, restituindo-lhe também Benjamim. Entretanto ficaram espantados quando se viram cercados por uma tropa de cavalaria, junto da qual estavam os servidores de José que haviam escondido a taça. E perguntaram a estes por que motivo, depois de o senhor deles os haver tratado com tanta cordialidade, os perseguiam com tanta insistência. Os egípcios responderam-lhes que a bondade de José, de que se vangloriavam, ressaltava-lhes ainda mais a ingratidão e os tornava mais culpados, pois, em vez de reconhecerem os favores que haviam recebido, não tinham tido escrúpulo de roubar a taça de que ele se servira para lhes dar, no banquete, demonstrações de sua estima, e haviam preferido um roubo tão vergonhoso à honra da boa graça, expondo-se ao perigo que os ameaçava, se fossem descobertos.
porque eles não podiam deixar de ser castigados como mereciam, pois, se haviam podido enganar o encarregado da guarda daquela taça, não podiam enganar a Deus, que revelará o roubo, não permitindo que dele se aproveitassem. E em vão fingiam ignorar o fim que os levara ao encalço deles, pois o castigo que receberiam fá-los ia conhecer o motivo. O egípcio que assim falava acrescentou a isso 1000 censuras, mas como os irmãos se julgavam inocentes, não se incomodaram com as recriminações, achando loucura que fossem acusados de tal roubo. Eles, que depois de encontrarem nos sacos o dinheiro do trigo que haviam comprado, tinham-no restituído em boa fé, embora ninguém disso soubesse, o que era uma maneira de agir bem contrária ao crime de que os acusavam.